Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui no nosso nono estudo do nosso guia Primeiro Deus. E hoje eu convido você a pegar o seu estudo em casa, abrir no estudo de número 9, que tem como título Vencendo Dia a Dia. Tem uma frase de um escritor anônimo do século XXI que escreveu o seguinte sobre os cristãos: habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e as superam com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Insultados bendizem, ultrajados prestam as devidas honras. Esse tipo de atitude é esperado daqueles que, vivendo no período final desta terra, terão que passar. Antes de darmos seguimento aqui à meditação de hoje, eu quero que você pegue a sua Bíblia e curve a sua fronte antes de lermos a palavra de Deus. Amantíssimo Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma jornada do primeiro Deus. Ajude, Senhor Deus, que nós possamos fazer uso desses recursos, dessas ferramentas que o Senhor nos concedeu, dia após dia, para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos preparar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé até a sua breve volta. Tudo isso nós lhe pedimos e te agradecemos, em teu nome oramos. Amém, Senhor Deus. Bem, irmãos, os cristãos eles sempre foram perseguidos aqui na face da terra, como essa frase aqui desse anônimo do século XXI. Mas saiba que não só nós, como outras gerações sempre ficaram receosas, ansiosas. Como será a vinda de Jesus? Quando será? Como acontecerá? Olha só, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Aqui Jesus diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muitas vezes nós fazemos a leitura da Bíblia de uma forma rápida, expressa, e acabamos não meditando em algumas palavrinhas desses versículos. E aqui eu chamo a atenção que Jesus andava ensinando. Jesus era o mestre, Jesus era o pregador, levava o evangelho, levava esperança para todos os povos e nações. Assim como eu e você também nós devemos levar. E nesse contexto aqui, onde que Jesus estava ensinando eles, você voltando alguns versículos para trás, os discípulos, eles estavam ali querendo saber como seria a volta de Jesus, e Jesus estava dizendo para eles como seria, como que aconteceria. Jesus deu alguns sinais, alguns princípios de dores. Jesus falou que Jerusalém seria destruída. E aqui Jesus fala no versículo 25, sobre a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e a perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, Jesus estava dando sinais, meios e formas para que todos se preparem, para que todos fiquem atentos, para que todos tenham a oportunidade de tomar as suas decisões. Mas sabe, meus amigos, meus irmãos, uma das coisas que chama bastante atenção nesses ensinamentos de Jesus é que antes dele vir buscar os seus filhos, o selado, o seu povo que habitará com ele nas mansões celestiais, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Nós passamos recentemente aqui por uma pandemia e nós vimos ali quão difícil é viver em dias difíceis, dias de estresse, dias que acontecem coisas que jamais havíamos passado, como foi o caso da pandemia nessa geração. Mas sabe, meus irmãos, nós podemos ter a certeza, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego no período final da história da terra, o Senhor agirá poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo que é correto. Aquele que andou com os corajosos dentro da fornalha está à disposição para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que forem fiel.
estará com seus seguidores em qualquer lugar. A sua constante presença os confortará e sustentará. E aqui tem uma passagem bem conhecida do livro Profetas e Reis, na página 298, nós podemos ler o seguinte: seus escolhidos ficarão firmes, Satanás com todas as forças do mal não poderá destruir o mais fraco dos santos de Deus. Quer você ser vitorioso, quer você vencer as batalhas que virão, quer você ter esperança para sobreviver a esse tempo de angústia, na qual a Bíblia fala que o justo terá que passar, nós precisamos perseverar nessa fé. Nós precisamos ter essa esperança bem consolidada e bem fortificada em Deus. Então, meus irmãos, aqui nós podemos fazer a leitura também no manual que você tem aí em suas mãos. Vi que Deus preservará seu povo de maneira maravilhosa durante o tempo de angústia. Como Jesus derramou sua alma em agonia no jardim, eles hão de clamar e angustiar-se fervorosamente dia e noite, pedindo libertação. Sairá o decreto para que eles rejeitem o sábado do quarto mandamento, o selo de Deus. Porém, entretanto, eles não cederão, porque eles não irão pisar a pés o sábado do Senhor e honrar uma instituição do papado, instituição estabelecida por homens. E aqui então nós poderemos ver que Satanás estará trabalhando com todo o seu exército. Tudo que há de disposição em suas mãos, ele usará para estremecer, para abalar a nossa fé, para que eu e você desanimemos, para que eu e você dobremos os nossos joelhos a Baal. Mas sabe, meus irmãos, se nós queremos mesmo realmente estar preparado para esses dias, onde nós temos a plena certeza, através da Bíblia, através do Espírito de profecia, que nós não estaremos sozinhos. Eu e você, nós podemos ter uma força, uma ajuda advinda dos céus, que não irá desamparar os seus justos. Ah, Alex, mas nós podemos estar perguntando aí, mas como que eu posso fazer para me preparar? Sabe, meus irmãos, o preparo precisa ser feito hoje. Aquele que deseja construir um caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Precisa aprender diariamente. É o título de hoje, vencendo dia a dia. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa esperança, fortificar a nossa fé em Jesus. E aqui nós podemos ver, né, no nosso guia de estudo, precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Assim, ele poderá alcançar o padrão de excelência cristã. No céu não haverá o qualquer jeito, no céu não haverá, para você adentrar as mansões celestiais, não haverá o jeitinho brasileiro, conforme a máxima popular já diz. Nós precisamos desse preparo que é hoje, agora, para que o amanhã nos seja revelado e nos seja dado as nossas forças necessárias ali para sobrepor todas as dificuldades e tudo aquilo que Satanás tentar tirar o nosso foco, tirar a nossa fé, nós poderemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. E sabe, meus irmãos, para terminarmos aqui a meditação desse estudo, o livramento do justo é garantido para todos aqueles que forem fiéis. E aqui nós podemos ler na nossa apostila, foi à meia-noite que Deus escolheu livrar o seu povo. Enquanto os ímpios faziam zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para essa cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia devido de seu curso natural. Os rios deixavam de correr, nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras.
Porém, havia um lugar claro, de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram glorificados de seus leitos de pó, para ouvir o concerto de paz que Deus haveria de fazer com os que tinha guardado a sua lei. Que a nossa esperança, que a nossa alegria possa ser renovada hoje, agora, ao nos prepararmos para esse grande dia da volta de Jesus. Que nós tenhamos forças o suficiente para estar habilitados, para olharmos para os céus e darmos hosanas e glórias ao nosso Senhor. Mas que nós tenhamos forças também para ajudar todas aquelas pessoas que nós amamos, a começar com a tua família, com a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos. Que Deus nos conceda força, sabedoria, discernimento, para que nós possamos buscar e alcançar esse preparo hoje, agora, pois Jesus está prestes a voltar a este mundo. Que nós possamos fazer uso aqui dos motivos de oração desse guia, pelo arrependimento dos nossos pecados mais íntimos e pelo nosso preparo para o tempo de angústia, que nós oremos para uma igreja viva, unida e atuante, começando por nós. E que nós oremos também pelos nossos 5 amigos, que nós nos propusemos aí então a estar orando. Não só ore, mas também faça convites para que eles possam estar conosco nas próximas reuniões que nós teremos presencial na igreja. Que Deus possa nos dar discernimento e sabedoria. E eu quero terminar aqui com a leitura de Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Que eu e você possamos estar aptos, preparados para sermos levados para os céus. Mas lembre-se, não entraremos lá de qualquer jeito. Existe uma condição para ser salvo, e a condição é se preparar, confessar, arrepender e lançar fora os nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Fica aqui o meu desejo e a minha oração. Um forte abraço a todos. Oremos. Amantíssimo Pai que estás nos céus, que o Senhor nos conceda cada dia mais esperanças, forças o suficiente para resistirmos a esses últimos dias da história deste mundo. Que nós não perquemos o nosso foco, que nós não perquemos a nossa fé. Dá-nos um bom ânimo para esse dia de atividade. Que nós saiamos dessa oração aqui reavivados, fortalecidos para vitórias no nosso dia. Não vitórias físicas, vitórias diante de homens, mas vitórias espirituais. Para que muito em breve, então, nós possamos, face a face, lhe agradecer por toda a sua misericórdia, todo o seu amor que o Senhor disponibiliza para cada ser humano. Que o Senhor continue nos abençoando, ajudando, Senhor Deus, a seguirmos firmes nesse propósito de fazermos a nossa meditação, em primeiro lugar, todos os dias, para que todos os dias nós possamos ter vitórias. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos pelo doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço.